Gilgamesh, Enkidu, um pouco de Mesopotâmia e onde aconteceu o conflito todo. Hoje a gente vai falar o que está acontecendo lá perto daquele lugar que a gente chama de Palestina, Estado de Israel, para quem conhece, o que foi a Mesopotâmia. Vamos lá? A Mesopotâmia ela se divide em três grandes civilizações, que a gente pode chamar assim. A civilização suméria, a babilônica e a civilização assíria. Essas três civilizações, onde a gente está vendo aí no mapa, elas formam a Mesopotâmia, que fica ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Então ali onde a gente chama de crescente fértil, onde foi a Mesopotâmia, é onde desenvolve uma das principais civilizações, além do Egito, que está acontecendo lá no norte da África. Como a gente pode ver aí no mapa, a Mesopotâmia ela está situada no Oriente Médio, ali na região do Iraque, próximo ali ao Estado de Israel, hoje tem uma proximidade. Essa terra sagrada aí, hoje, e tão defendida lá, Jerusalém, enfim, foi terra palco de grandes batalhas, surgimento da roda, surgimento da escrita, surgimento da matemática, onde acontece lá com os sumérios. Também aparece o governo lá de leis com Hammurabi na Babilônia. Um pouco antes de existir a escrita, surge a roda. Então, quem é a primeira civilização que a gente vai falar? Essa civilização dos sumérios. Os sumérios é um povo muito legal porque eles fazem a invenção da roda e eles começam a circular um comércio dentro do crescente fértil e começam a expandir sua rede de comércio. E com isso eles precisam contabilizar o que eles estão produzindo, o que eles fornecem e o que eles recebem. A partir daí gera-se a economia. Só que a economia ela só vai acontecer a partir do momento que surge a escrita. Surgindo a escrita lá na Suméria, ela surge por uma necessidade mais ou menos que os caras têm de contabilizar, né? Litros de cevada, quantidade de grãos, já se desenvolve ali a agropecuária também, carneiros, e surge essa escrita através de tábuas de argila, onde era fundida ali uma tábua de argila, era marcado pelos escribas, só os escribas possuíam um dom ali da escrita, e aí depois essa tábua de argila era seca, né, exposta ao sol, e aí ficava ali um registro. A escrita ela ainda não tem uma característica silábica como a nossa escrita hoje. Ela é uma escrita muito mais pictográfica. Então alguns sinais, né, que nós temos, a gente está vendo aí nessa placa, né, a placa em argila descrita cuneiforme mais ou menos lá de 2600 a.C. Então esses pictogramas eles dão muito mais uma orientação sobre essa escrita. Como essa escrita ela vai mudando ao longo do tempo, ao longo das civilizações. Depois vem os babilônicos, depois vem os assírios, os persas, e essa escrita ela vai aí se modificando. A gente vai ver também lá na cidade de Ur, na Suméria, palácio, cemitério real, estandarte de Ur, né? E as pictografias de Uruk, que são lá de 3200 a.C. Essa tábua suméria que nós estamos vendo aí também é uma placa né, escrita também cuneiforme. Essas meia-luas que a gente pode ver seriam a cevada, a ideia dos litros de cevadas que estão sendo fornecidos. No geral, essas placas elas vão servir, como já foi falado anteriormente, para registrar aí uma contabilidade. A Suméria é um primeiro povo ali do Oriente Médio e os caras eles não formam um reino, um reinado. O que acontece? Deus designa ali um intermediário que vai dar as ordens através de Deus e Deus distribui tanto o trabalho braçal como toda a economia. Então acontece um socialismo teocrático na Suméria. Idade do Bronze e Idade do Ferro. Bom, Sargão é um rei da Acádia, lá do norte da Mesopotâmia. Vamos voltar lá no mapa. Então a gente tem a Mesopotâmia lá no alto da Mesopotâmia, comecinho lá do rio Tigre, do rio Tigre e Eufrates.
a gente tem os acádios. Os acádios, eles dominam o bronze. O que é o bronze exatamente? É a mistura entre cobre e estanho. Então a gente tem ali uma ferramenta, uma arma de guerra fundida em bronze. Porém, os assírios, eles conseguem dominar a fundição de ferro, porque até então não se sabia o processo para derreter o ferro. E os assírios descobrem isso, então os assírios começam a dominar ali toda a Mesopotâmia por essa nova tecnologia. Sargão, que domina a tecnologia lá do bronze, já faz a fundição em bronze, é o primeiro rei. Então Sargão, diferente dos outros líderes sumérios, ele vem da Acádia unificando o reinado ali da Mesopotâmia. Depois acaba sendo vencido pelos assírios. A arquitetura sumeriana. Bom, a arquitetura na Suméria está acontecendo ao mesmo tempo agora, lá no Egito, uma civilização que está florescendo também. Elas se florescem ali juntas. Egito no norte da África, Mesopotâmia no Oriente Médio. Dentro da arquitetura sumeriana são construídos zigurates. Por volta de 3000 a.C. a gente tem lá o zigurate branco. O zigurate, seu templo branco, né? Construído com bases de tijolos em alvenaria. O que muda para os egípcios, aí os egípcios eles constroem as pirâmides, inicialmente as mastabas, com calcário, né? Blocos de calcário. Os sumérios não, eles já desenvolvem o princípio do tijolo feito de argila. As esculturas da Suméria, de 2700 a 2500 a.C., lá no templo de Abu, em Tel Asmar, a gente vê esse conjunto de estátuas. Então, qual que é a diferença entre as estátuas do Egito para as estátuas da Mesopotâmia? A gente tem uma forma muito mais cilíndrica, é uma forma muito mais rígida ainda, né? A ideia do egípcio lá, que também era uma forma mais rígida, mais dura da estátua, mas já com uma grande diferença nesse corpo aí, cônico e cilíndrico. Então os braços são cilíndricos, o corpo mais cônico, como a gente está vendo nos saiotes aí, e o tamanho das imagens também se refere muito à hierarquia. A mesma hierarquia que os egípcios tinham entre o maior sendo Deus, o menor ali um sacerdote, os menorzinhos ainda como servos, escravos. A estatutária sumeriana acontece a mesma coisa, com uma diferença com os olhos. Dá uma observada nos olhos das imagens, a gente pode reparar que tem os olhos muito grandes, muito saltados, diferente da civilização egípcia. Bom, para os sumérios acontece que a relação entre homem e Deus acontecia direto pelos olhos. Sabe aquele barato de os olhos são a janela da alma? Acontece isso lá para os caras. Então a gente tem esses corpos cônicos cilíndricos. O maior nós temos ali um deus da agricultura. A menor deusa ali também esposa desse deus. E as outras estatutárias a gente tem ali sacerdotes, pessoas. Segunda imagem que a gente está vendo aí em escultura, o bode é a árvore, representação do deus Tammuz, princípio masculino da natureza. Ele é um suporte de oferendas, e aí também vai diferenciar um pouco mais dos egípcios, que não é um processo mais de esculpir. Esculpir no sentido de retirar material. O que é esculpir? A gente pega ali um pedaço de pedra, vai batendo e tira, né? Remove o material e tira a forma de dentro daquele material bruto. Nesse caso, os sumérios eles já inovam com a representação de Tammuz, porque eles fazem uma modelagem, eles esculpem, isso é uma escultura, mas eles fazem uma modelagem com isso, colocando ali folhas de ouro, lápis lazuli e madeira, né? Coisa que já não havia antes. É mais ou menos de 2600 a.C., né? E a gente tem esse bode aí por detrás dessa árvore, coberto com folhas de ouro. Outra estátua importante que os sumérios têm, a gente está vendo esse cara aí sentado, Gudea, o governador de Lagash, uma das mais belas peças de escultura sumeriana em toda a arte da Mesopotâmia, está lá no Louvre. Essa é a imagem. E a gente pode ver na barra do saiote
da imagem coisas escritas ali, alguns escritos na escrita cuneiforme. Outra peça importante da arte sumeriana, a gente tem o estandarte de Ur, que é construído em rocha, né, de 2600 a.C. também, e ele está exaltando dentro da Suméria a força do exército sumeriano, que já é formado. Que, aliás, já naquela época já existe uma queda de braço naquela região por poder. A gente tem os sumérios, os babilônios, os assírios, os neobabilônios de novo, os persas. E aí esse povo todo luta ali por aquela região e parece que essa briga toda se estende ao longo dos séculos, dos milênios, e a gente ainda vê muita briga lá hoje, que é a região ali do Iraque. A Babilônia acontece lá em 2500 a.C., então são os semitas do norte mesopotâmico. Vamos dar mais uma olhada lá no mapa, lá do alto da Mesopotâmia, eles descem e eles começam a ocupar, eles formam um grande reinado da Babilônia e eles afastam o socialismo teocrático. Surgem os primeiros reis e guerras, porque vai ter uma guerra ali entre Babilônia e os assírios, muito problema entre eles. Mas surge a coisa mais bacana na Babilônia, Hammurabi. Quem foi Hammurabi? Foi o cara que escreveu um código com 282 leis. O cara fez uma pedra que tem mais ou menos aí 2,13 metros de altura. Lá no alto a gente está vendo ele, no corpo da pedra são as leis. Era uma forma de organizar essa sociedade que estava acontecendo, essa grande civilização que acontecia naquele momento. Templos religiosos que acontecem desde a Suméria, passam pela Babilônia. Um dos zigurates mais importantes são os jardins suspensos da Babilônia, que se há pesquisa em torno disso, os registros desses jardins suspensos, acontece dentro de um zigurate. Os assírios. Bom, os assírios vão aparecer em torno de 1000 a 500 a.C. E aí é um povo guerreiro, né? Eles não estão mais tão preocupados em fazer uma arte reverenciando o rei ou reverenciando uma oferenda, como foi no caso da Suméria, as esculturas lá do templo de Abu, de Tel Asmar, ou a gente tem ainda o estandarte de Ur. Qual que é o foco dos assírios? Os assírios estão preocupados em reverenciar o rei. Então a gente já afastou aquele socialismo teocrático da Suméria e coloca o rei como figura central, como grande unificador da civilização. No caso aí a gente está vendo a leoa ferida de Nínive, em torno de 650 a.C. Essa leoa ferida, ela tem uma coisa muito legal que ressalta a musculatura, ressalta o sofrimento dessa leoa, mas ressalta sobretudo a bravura do rei, porque quem mata essa leoa é o rei. Então a maneira como o rei diz como ele protege o seu povo, matando esse leão. Neobabilônia, que vai acontecer por 612 a 539, sob o comando lá de Nabucodonosor, construtor da Torre de Babel também, que é citada na Bíblia. Também um tipo de zigurate, né, em torno lá de seus 90 metros de altura. Na Neobabilônia a gente vai aparecer também a construção do portal de Ishtar, que nós vamos ver, e a epopeia de Gilgamesh e Enkidu. Então o que nós estamos vendo aí é uma reconstrução dos portais de Ishtar. Quem é Ishtar? Ishtar é uma deusa da Suméria, ela aparece na Suméria como Inanna, e ela vai percorrendo as culturas, e quando ela chega na Neobabilônia e na Assíria, ela recebe o nome de Ishtar. De 575 a.C. ele foi restaurado e está lá no Museu de Berlim. Ele é feito todo em tijolo esmaltado. Gilgamesh e Enkidu. Bom, esses dois caras que vocês estão vendo aí foram grandes amigos. Amigos no sentido mais literal da palavra, né? No Freund, do alemão. Esses grandes amigos aí, como se deu a história? Gilgamesh era um rei destemido, dotado de uma grande destreza, vencia tudo e a todos, e os deuses, percebendo isso, decidiram criar um rival à sua altura. Criaram então aí Enkidu. Enkidu, por sua vez, veio à Terra e travou uma terrível batalha com Gilgamesh.
Batalha essa que durou por dias. Essa batalha nunca acabava e os dois acabaram percebendo que era mais importante unir as forças do que lutarem para o resto de suas vidas. Então Gilgamesh e Enkidu construíram uma grande amizade e viveram grandes aventuras. E surge então a epopeia dessas duas figuras. Entretanto, Ishtar, como a gente já viu lá no portal, Ishtar era uma deusa que ela começa na Suméria, como Inanna, atravessa toda a cultura da Mesopotâmia, chegando na Neobabilônia como Ishtar. Ishtar vem à Terra e tenta seduzir Gilgamesh, já que era um nobre, guerreiro, praticamente aí um semideus. Entretanto, Gilgamesh despreza Ishtar por Enkidu. Ishtar, nervosa, retorna aos deuses que lhe dão um castigo. Enkidu seria morto pelos deuses. Gilgamesh, vendo a morte do seu amigo que adoece, decide ir atrás da busca da imortalidade, graças a esse seu amigo. E aí surge a primeira epopeia, a epopeia de Gilgamesh, um herói. Um herói que não foi só herói. A gente pode falar um pouco dessa construção de Gilgamesh, essa construção de Enkidu, talvez como um dos primeiros relatos, da homoafetividade que a gente pode ver na história, aparecendo lá na Mesopotâmia. A partir de agora vocês vão ver em alguns vídeos meus um recorte do que é esse estudo sobre a cultura Kir ao longo da história da arte. Vamos ver no Egito, vamos ver na Grécia, o povo grego abençoado. Próximo vídeo que a gente está vendo aí é o vídeo dos egípcios. Vamos falar dos egípcios, também civilização que floresceu junto com os mesopotâmicos. Vamos falar do povo do Egeu e início da Grécia nos próximos vídeos. Quem curtiu essa aula, gostou, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Dá um se inscrever aí no canal. Aqui embaixo eu vou deixar alguns links para poder estudar mais sobre o surgimento da escrita, que é muito legal. Tem na rede catarinense lá, vocês podem acessar aqui embaixo. E lá no SlideShare, quem estiver me seguindo, ou quem não estiver me seguindo, mas pode me seguir lá também, pode acessar os slides dessa aula. Um grande abraço a todos e tchau!